Nem sempre o processo pode esperar até a sentença final para proteger um direito. Em muitas situações, a demora natural do procedimento pode causar prejuízos graves, tornar inútil a futura decisão judicial ou até agravar de forma irreversível o problema discutido. É justamente para lidar com essas situações que existem as tutelas provisórias. Neste vídeo eu vou explicar como funcionam a tutela de urgência, a tutela de evidência e a estabilização da tutela antecipada. Você vai perceber que o processo civil moderno procura equilibrar segurança jurídica e rapidez, permitindo proteção imediata em determinadas hipóteses relevantes. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque a minha meta é alcançar 1 milhão de inscritos ainda esse ano e a sua inscrição pode me ajudar a transformar esse objetivo em realidade. Vamos lá! As tutelas provisórias são decisões judiciais concedidas antes do julgamento definitivo do processo. Elas possuem caráter provisório porque podem ser modificadas, revogadas ou confirmadas posteriormente ao longo do procedimento. O objetivo principal dessas medidas é oferecer proteção imediata quando esperar a sentença final pode gerar riscos ou injustiças relevantes. Imagine que uma pessoa precise urgentemente de um medicamento essencial para o tratamento de saúde. Se o judiciário aguardasse anos até a decisão final do processo, talvez a futura sentença perdesse completamente a sua utilidade prática. Nesse tipo de situação, pode surgir necessidade de tutela provisória. O CPC divide as tutelas provisórias em duas grandes categorias: tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência depende da presença de dois requisitos principais. O primeiro é a probabilidade do direito. O segundo é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito significa que os elementos apresentados inicialmente indicam forte possibilidade de existência do direito alegado pela parte. Isso não exige certeza absoluta. O juiz realiza análise preliminar baseada nos documentos, argumentos e provas disponíveis naquele momento inicial do processo. Por exemplo, imagine que Tício apresente contrato, comprovantes de pagamento e mensagens demonstrando forte indício de inadimplemento contratual por parte de Mévio. Esses elementos podem indicar probabilidade do direito alegado. O segundo requisito é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aqui o juiz analisa se a demora natural do procedimento pode causar prejuízo relevante ou comprometer a efetividade da futura decisão judicial. E imagine uma situação em que Semprônia necessita urgentemente de uma cirurgia através do plano de saúde, mas a empresa se recusa a fornecer a cobertura. A espera pelo julgamento final pode colocar em risco a saúde da paciente. Nesse caso, pode existir perigo de dano apto a justificar uma tutela provisória. A tutela de urgência pode assumir duas formas principais: tutela cautelar e tutela antecipada. A tutela cautelar possui função preventiva e protetiva. Ela busca assegurar a utilidade futura do processo principal, preservando bens, direitos ou situações até o julgamento definitivo. Imagine uma ação em que exista risco de o réu esconder patrimônio para evitar o futuro pagamento da dívida. O juiz pode determinar bloqueio cautelar de bens para proteger eventual execução futura. Outro exemplo ocorre quando existe risco de desaparecimento de uma prova importante. O processo pode exigir medida cautelar para preservar elementos probatórios relevantes. Já a tutela antecipada possui caráter mais satisfativo. Ela antecipa, total ou parcialmente, os efeitos práticos da futura decisão final. Por exemplo, imagine uma ação em que o autor pede o fornecimento de medicamento e o juiz determina imediatamente a entrega antes da sentença definitiva. Nesse caso, os efeitos práticos da futura decisão já estão sendo antecipados. A tutela antecipada produz impacto direto e imediato sobre a situação concreta discutida pelas partes. Outro aspecto importante é que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente. Isso significa que o juiz pode decidir rapidamente, às vezes até antes da manifestação da parte contrária, quando a demora representar risco relevante. Essa possibilidade existe porque determinadas situações exigem atuação jurisdicional
extremamente rápida. Imagine um caso envolvendo risco de destruição iminente de patrimônio, divulgação indevida de informações sigilosas ou necessidade urgente de tratamento médico. Em certas hipóteses, aguardar manifestação prévia da outra parte pode tornar a medida inútil. Porém, o contraditório não desaparece. Mesmo quando a tutela é concedida liminarmente, a parte contrária posteriormente terá oportunidade de se manifestar e contestar a decisão. O CPC também exige reversibilidade da tutela antecipada em muitos casos. Isso significa que os efeitos da medida devem, em regra, permitir retorno à situação anterior, caso a decisão provisória seja posteriormente revogada. Imagine que o juiz determine transferência definitiva de patrimônio irreversível, sem possibilidade futura de correção, caso a tutela seja considerada inadequada. Situações assim exigem uma análise especialmente cuidadosa. Outro ponto importante é que a tutela provisória não depende necessariamente de um processo autônomo. O CPC atual unificou o sistema, permitindo que essas medidas sejam formuladas dentro do próprio processo principal. Isso trouxe maior simplicidade e eficiência ao procedimento. Além da tutela de urgência, existe a tutela de evidência. Diferentemente da tutela de urgência, ela não exige demonstração de perigo de dano. Da tutela de evidência, o fundamento principal é a existência de direito manifestamente evidente, demonstrado de forma muito forte pelos elementos apresentados no processo. A lógica aqui é diferente. O legislador entendeu que, em determinadas situações, a evidência do direito é tão intensa que não seria razoável obrigar a parte a aguardar todo o procedimento até a sentença final. Imagine uma demanda baseada em contrato extremamente claro, acompanhada de prova documental robusta e sem uma defesa consistente capaz de gerar uma dúvida relevante. Dependendo do caso, pode existir hipótese de tutela de evidência. O CPC prevê algumas situações específicas em que ela pode ser concedida. Entre elas estão casos de abuso do direito de defesa, caráter protelatório da parte contrária, ou existência de prova documental extremamente forte associada ao entendimento jurídico consolidado. A tutela de evidência busca evitar que a demora processual beneficie injustamente quem apresenta resistência manifestamente inconsistente. Outro tema muito importante é a estabilização da tutela antecipada antecedente. Esse instituto foi uma das novidades trazidas pelo CPC de 2015. A estabilização ocorre em situações específicas envolvendo tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Imagine que Mévia proponha um pedido urgente, buscando a imediata suspensão de cobrança abusiva realizada por determinada empresa. O juiz concede a tutela antecipada. Se a parte contrária não recorrer da decisão no prazo adequado, essa tutela pode se estabilizar. Isso significa que a decisão continuará produzindo efeitos mesmo sem julgamento definitivo completo do mérito naquele processo específico. A estabilização busca simplificar determinadas controvérsias, quando a parte contrária demonstra ausência de interesse em prosseguir discutindo o tema após a concessão da medida inicial. É importante entender que a estabilização não produz coisa julgada material. A questão ainda pode ser rediscutida posteriormente em ação própria, dentro do prazo legal. Porém, enquanto isso não ocorre, a decisão estabilizada permanece eficaz. Outro ponto relevante é que as tutelas provisórias podem ser modificadas ou revogadas a qualquer momento, caso ocorram mudanças nos fatos, surgimento de novas provas ou alteração da situação processual. Isso decorre justamente do seu caráter provisório e baseado em cognição inicial. Imagine que o juiz conceda a tutela provisória porque determinado documento indicava forte probabilidade do direito alegado. Posteriormente, surgem novas provas demonstrando uma situação completamente diferente. Nesse caso, a medida poderá ser revista. O juiz também pode exigir caução em determinadas hipóteses. A caução funciona como garantia destinada a compensar possíveis prejuízos causados pela concessão da medida provisória, caso ela posteriormente se revele inadequada. Por exemplo, imagine uma tutela antecipada que provoque impacto econômico significativo sobre a parte contrária. Dependendo do caso concreto, o juiz pode exigir garantia para equilibrar os riscos envolvidos. Outro aspecto importante é a responsabilidade decorrente da tutela provisória. Se a medida for posteriormente revogada e causar prejuízos indevidos, podem surgir consequências patrimoniais para quem a requereu. Isso ajuda a evitar pedidos irresponsáveis ou abusivos de medidas urgentes. As tutelas provisórias possuem enorme importância prática porque permitem a adaptação do processo à realidade
concreta dos conflitos. O procedimento judicial tradicional pode levar tempo e nem todos os direitos conseguem suportar longa espera sem sofrer danos relevantes. O CPC moderno procura justamente construir equilíbrio entre rapidez e segurança jurídica. O sistema busca evitar tanto a demora excessiva quanto decisões precipitadas, sem fundamento adequado. Perceba como o processo civil contemporâneo se tornou mais flexível e preocupado com a efetividade prática. A tutela provisória funciona como um mecanismo que aproxima a proteção jurisdicional das necessidades reais das pessoas. E eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre processo civil e temas relacionados a essa matéria. Então, quando esse vídeo aqui terminar, aproveita para dar uma olhada nas playlists do canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar outros conteúdos que complementam o que você aprendeu hoje e que ajudam a entender cada vez mais o funcionamento do processo civil e dos instrumentos utilizados para proteger direitos de forma rápida e eficiente. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito amplia caminhos. E se esse conteúdo está ajudando você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem crescer. Eu também quero falar rapidinho aqui com você sobre uma novidade que veio especialmente para ajudar quem está estudando para os concursos públicos e sente que as matérias jurídicas parecem difíceis, confusas ou até mesmo impossíveis de vencer. Eu recebo mensagens todos os dias de pessoas que querem começar a estudar direito para concursos, mas não sabem por onde começar. Também recebo muitas mensagens de candidatos que já estudam há algum tempo, mas que continuam se sentindo perdidos em meio a tantas leis, conceitos, princípios e assuntos diferentes. Saiba que muitas vezes o problema não é falta de dedicação. O problema é estudar sem ter um caminho claro. Quando isso acontece, a pessoa passa horas lendo, fazendo anotações, assistindo aulas, e mesmo assim ela termina o dia com aquela sensação de que ela aprendeu muito pouco. E o mais preocupante é que estudar da forma errada pode atrasar muito a sua aprovação. Em alguns casos, a pessoa acaba ficando desanimada, perde a confiança e até pensa em desistir. Além disso, fazer inscrições em concursos sem ter uma preparação adequada significa gastar dinheiro sem aproveitar todo o seu potencial e sem ter chances reais de aprovação. Foi pensando nisso tudo que eu desenvolvi o meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. O Direito Básico para Concursos é um material criado especialmente para quem deseja aprender o direito do zero, com linguagem simples e fácil de acompanhar e voltado para concursos públicos. O Direito Básico para Concursos é um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Em cada disciplina eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas para que você possa direcionar melhor os seus estudos. Você vai encontrar conteúdos de direito constitucional, administrativo, civil, penal, trabalhista, previdenciário, processual e muitas outras disciplinas. São 15 matérias ao todo e são as que mais importam nos concursos. Todo o material foi desenvolvido com foco em quem está começando. Por isso a linguagem é leve, direta e acessível. Ao longo dos capítulos eu utilizo exemplos para mostrar como cada assunto funciona na prática e para facilitar a compreensão dos conceitos. O meu objetivo aqui não é apenas trazer um monte de conteúdo. Eu quero ajudar você a realmente entender o que você está estudando. Quando existe compreensão, a memorização se torna mais fácil e o aprendizado passa a fazer sentido. Talvez você tenha chegado ao canal recentemente e ainda não conheça a minha trajetória. Então eu vou falar um pouco sobre mim. Eu me dedico ao estudo do direito desde a faculdade. Eu me formei com média 9,5, que foi, na época, a maior média da minha turma. E eu até recebi uma medalha na minha formatura. Mas existe uma informação importante que eu gosto de compartilhar aqui. Lá atrás, na escola, eu era uma aluna absolutamente normal. Eu não era considerada uma superdotada, um gênio, nada disso, bem pelo contrário. Em algumas matérias eu chegava a ficar até em recuperação. Então, se você acha que você precisa ter um talento extraordinário, um QI acima da média para aprender o direito, eu quero que você saiba que não é assim que funciona. O que mudou a minha vida foi descobrir uma forma eficiente de estudar e aprender. Antes mesmo de concluir a faculdade de Direito, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB
e em 2 concursos públicos. E logo após me formar, eu tomei posse e me tornei servidora pública concursada. Depois disso, eu continuei estudando, ensinando e aperfeiçoando a minha didática aqui no canal. Hoje já são mais de 10 anos produzindo conteúdo jurídico na internet. Ao longo desse período, eu publiquei mais de 1000 vídeos e ultrapassei a marca de 50 milhões de visualizações no YouTube. Todo esse trabalho me permitiu entender quais são as maiores dificuldades de quem está começando e quais explicações realmente ajudam as pessoas a aprender. Além dos 7 e-books, no Direito Básico para Concursos, você também recebe um bônus exclusivo, que é o curso Aprovação Acelerada. Esse bônus reúne 7 aulas voltadas aos pontos que todo concurseiro precisa conhecer para evoluir mais rapidamente nos estudos. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco e menos cansaço, como utilizar técnicas de memorização inteligente, como estudar leis e códigos de maneira mais eficiente e muito mais. Muitas pessoas passam meses procurando métodos, estratégias e orientações que poderiam ter conhecido logo no início da preparação. Quando você encontra um caminho mais organizado, você consegue aproveitar melhor o tempo disponível e avançar com mais segurança. Recapitulando então, no Direito Básico para Concursos você vai receber 7 e-books com as 15 matérias mais importantes e também 7 aulas de como se preparar para concursos. Aqui, uma dúvida. Você precisa ter experiência anterior para aproveitar esse material? Não, o conteúdo foi desenvolvido justamente para quem está começando ou para quem já tentou estudar antes, mas sente que ainda não construiu uma base sólida. E se você adquirir o material e concluir que ele não é adequado para o seu momento, como é que fica? Então, você tem garantia de 7 dias. Durante esse período de 7 dias, você pode baixar os e-books, conhecer o conteúdo, ler e avaliar com tranquilidade se ele atende às suas necessidades. Se fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer, basta utilizar a garantia dentro do prazo previsto. Caso você queira conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo. E antes de encerrar, eu gostaria de dizer uma coisa. Existe uma grande chance de você ser uma pessoa que não se contenta em apenas sonhar. Você provavelmente está aqui porque você deseja construir algo melhor para o seu futuro. Talvez ninguém veja o esforço que você faz diariamente. Talvez existam dias em que a motivação diminui ou que os resultados parecem distantes e mesmo assim você continua procurando conhecimento e buscando formas de evoluir. Essa característica tem muito valor. Pessoas que persistem costumam chegar mais longe do que imaginam. Por isso, acredite no processo, mantenha sua disciplina e continue avançando um passo de cada vez. Se você decidir estudar com o Direito Básico para Concursos, eu vou ficar muito feliz em acompanhar essa parte da sua jornada. E eu recomendo que você comece a leitura o quanto antes para transformar conhecimento em progresso real. Mas eu também quero deixar algo muito claro aqui. Você não precisa comprar nada para continuar aprendendo comigo. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar. Se você preferir seguir apenas com os conteúdos gratuitos, está tudo bem. O que importa mesmo é que você continue firme nos seus estudos. O Direito Básico para Concursos é o caminho mais rápido para acessar uma estrutura organizada e direcionada. Mas você também pode aproveitar os vídeos gratuitos que já estão disponíveis aqui no canal. Inclusive, eu recomendo que você explore as playlists. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que por poucos minutos, em pouquíssimo tempo você já vai perceber uma diferença muito grande no seu entendimento das matérias jurídicas. Então agora eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você continuar aprendendo. Aproveite essa oportunidade e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada novo conhecimento pode representar um passo importante na direção da sua aprovação. Até!